Uma situação que aparece com muita frequência nos processos de orientação profissional é quando o orientando chega dizendo que não sabe qual profissão escolher. É exatamente uma fala muito padrão mesmo dentro do processo de OP, né? Só que ao longo das sessões a gente começa a perceber que essa dificuldade não está exatamente na escolha da profissão, e sim em algumas outras dimensões que atravessam esse momento de vida. Então, às vezes, existe medo de decepcionar a família, às vezes existe insegurança em relação às próprias capacidades, às vezes existe dificuldade de tomar decisões em diferentes áreas da vida. E quando isso acontece, o trabalho do orientador precisa ir muito além da discussão sobre as profissões. Precisa incluir aí a compreensão da dimensão emocional envolvida no processo da escolha. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rita Nani, eu sou psicóloga, mestre em psicologia e há cerca de 18 anos eu trabalho com orientação profissional e de carreira. Ao longo desse tempo, eu acompanhei muitos processos de escolha profissional, tanto com jovens, com adolescentes, com adultos, né, em transição, enfim. E uma coisa que se torna muito evidente na prática clínica é que a decisão profissional raramente é apenas uma decisão racional. Ela está profundamente conectada com a história de vida da pessoa, com as relações, com a forma como cada um lida com o seu futuro. Então vamos lá para o nosso ponto 1. A escolha profissional mobiliza dimensões profissionais profundas. Quando alguém diz que não consegue escolher uma profissão, a primeira tendência é imaginar que o problema está nas opções disponíveis. Mas na prática clínica, a gente aprende que a escolha profissional raramente é apenas uma questão de informação ou de análise racional. Escolher envolve projeto de vida, envolve identidade, envolve relações importantes e expectativas que foram sendo construídas ao longo da história daquela pessoa. Por isso que é muito importante que o orientador não escute a queixa apenas de forma literal. Quando o orientando diz, eu não sei o que eu quero, né, da vida, eu não sei escolher, a escuta clínica, que é aquela que amplia o nosso olhar sobre a questão, nos convida aí a perguntar o que mais que pode estar em jogo nessa dificuldade. Às vezes a escolha está atravessada pelo medo de decepcionar os pais, às vezes está ligada a inseguranças mais profundas sobre as próprias capacidades, às vezes está conectada a dificuldades mais amplas de lidar com escolhas, com decisões ou até com o futuro dele mesmo, né? Então eu vou trazer um exemplo aqui só para ficar mais claro. Um adolescente, por exemplo, que eu atendi, chegou dizendo que não conseguia decidir entre duas profissões, no caso dele, psicologia e medicina. Mas ao longo do processo foi ficando muito claro que o maior conflito ali não era sobre as profissões em si. O maior conflito estava no receio de escolher um caminho diferente do que era esperado pela família. Então, nesse caso, a indecisão profissional era uma forma como o conflito emocional mais profundo estava se manifestando ali. E é por isso que ampliar a escuta é fundamental no trabalho com orientação profissional. E vamos lá para o nosso ponto 2. Nem toda dificuldade de escolha é falta de informação. É muito comum que a gente pense que a indecisão ali profissional acontece só porque a pessoa ainda não conhece suficientemente as profissões. Só que na prática, a gente percebe que muitos orientandos, eles chegam bastante informados. Eles sabem ali sobre os cursos, sobre o mercado de trabalho, possibilidades de atuação e ainda assim continuam com dificuldade de decidir. Então isso acontece porque escolher envolve muito mais do que reunir dados. Envolve confiança em si mesmo, envolve tolerar incertezas, envolve assumir uma posição diante da própria vida. Às vezes a pessoa sabe o que gostaria de escolher, mas sente muita ansiedade ao imaginar as consequências dessa decisão. E essa ansiedade não está relacionada à profissão em si. Está ligada ao medo de errar, ao medo de não corresponder ou até a dificuldade de sustentar uma escolha que seja própria. Nesses casos, o papel do orientador não é trazer ainda mais informação, é ajudar o orientando a compreender o que está emocionalmente implicado neste processo de decisão. Se você se interessa por orientação profissional e quer aprofundar sua compreensão sobre a condução clínica desses processos, aproveita para se inscrever no canal. Aqui no OPC em Foco, eu compartilho conteúdos sobre a prática da orientação profissional e sobre os desafios reais que aparecem no trabalho com escolhas profissionais.
E vamos para o nosso ponto 3. O orientador trabalha com escolhas, mas também com significados. Na orientação profissional, a gente trabalha com decisões concretas, mas a gente também trabalha com o significado que essas decisões têm para cada pessoa. Porque escolher uma profissão pode representar muitas coisas. Pode representar independência, pode representar afastamento de vínculos importantes, pode representar medo de fracassar ou um desejo de reconhecimento, pode representar necessidade de segurança em um momento de incerteza. E quando o orientador amplia essa escuta, ele começa a perceber que a escolha profissional muitas vezes está inserida em um movimento muito maior da vida daquela pessoa. Eu vou trazer um exemplo aqui para clarear, então. Uma adulta, por exemplo, chegou em um processo de transição de carreira, né? E chegou dizendo que ela não sabia para onde que ela queria ir profissionalmente. Se a gente olhar à primeira vista, podia parecer uma questão ali de exploração só de possibilidades. Mas ao longo das sessões, nós fomos percebendo ali que o que estava em jogo era o receio de abandonar uma identidade profissional já construída ao longo de muitos anos ali de carreira. Ou seja, não era apenas sobre escolher uma nova área, era lidar com o luto simbólico de deixar um caminho conhecido. Então, quando essa dimensão ali foi trabalhada, a decisão dela começou a ser muito mais possível. Isso mostra pra gente o quanto que a escuta clínica permite compreender o que está por trás da queixa inicial. Então, para resumir a nossa conversa de hoje, quando um orientando diz que não consegue escolher uma profissão, é importante que o orientador amplie a escuta. Nem sempre a dificuldade está apenas nas opções disponíveis ou no nível de informação. Muitas vezes a gente está ali diante de questões emocionais que atravessam esse momento da vida. Então, a orientação profissional, ela envolve investigação, reflexão, planejamento, mas ela também envolve escuta clínica dos seus significados, de uma elaboração emocional. E quanto mais o orientador consegue pensar sobre o que mais pode estar influenciando aquela queixa, mais consistente tende a ser a condução do processo. Se esse conteúdo te ajudou, curte aqui o vídeo e compartilha com alguém que também se interessa pela prática da orientação profissional. E aproveita e se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para acompanhar os próximos episódios do APC em Foco, porque eu vou continuar trazendo conteúdo sobre técnicas, conduções de processos, sobre desafios reais aqui da orientação profissional na prática.